Olá, olá, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Oi, Cissa, Olá, boa noite. boa noite, Si. Obrigada pela participação, por essa contribuição, né? Pessoal Boa chegando. noite para todos. Ah, a Pamela, a psicóloga Leia. Sejam bem-vindos. Priscila, boa noite. Ah, muito bem, muito bem. Bom, acho que já vou começar, né? O pessoal vai chegando, então esse é um momento para eu também me apresentar e falando um pouquinho da minha experiência, da minha prática, né? Enquanto o pessoal vai chegando, antes de entrar no tema, né? Então, eu sou psicóloga formada desde 2012. Ah, esse ano tá fazendo 10 anos. Tô super feliz, empolgada, assim, Bom, sabe? Aí a gente acaba olhando, assim, fazendo meio que uma retrospectiva, né? De como eu saí lá da faculdade, né? E como eu tô hoje, assim, ver a nossa caminhada, o percurso, né? Então, tá sendo bem interessante, assim, ver isso, viver isso, né? Então, como eu falei, me formei em 2012, me joguei, depois que eu me formei, eu me joguei na prática, fui fazer um curso de psicologia aplicada à nutrição na Unifesp, e lá era um curso totalmente prático, 100%, então já comecei nos atendimentos, é um curso de aperfeiçoamento, durou um ano, e aí terminando o curso, eu continuei a investir na clínica e fui conciliando com o curso, porque eu permaneci como psicóloga colaboradora no serviço, era um serviço público, né, de universidade lá na Unifesp, então tinha essa possibilidade da gente continuar atendendo, estudando, né, não só a parte prática, mas tinha a parte teórica também de estudo. Então eu continuei conciliando com a clínica. Em sequência veio a oportunidade do mestrado. Então, antes disso, né, antes de começar de fato o mestrado, eu publiquei um livro, né, A Arte de Ser Mulher. A Cissa também faz parte do livro. Foi um pouquinho antes de começar o mestrado, eu corri lá, estudei, li, deu certo, foi corrido, mas foi assim, uma experiência maravilhosa. Então, tem aí o livro publicado, A Arte de Ser Mulher, fala um pouco mais sobre as questões femininas, né? E aí eu já engatei no mestrado, que eu comecei em 2016 e o mestrado foi em Ciências Pediátricas e terminei em 2018, né? Isso tudo conciliando com atendimento clínico, né? E era muito bom, muito interessante, porque dentro desse serviço de psicologia aplicada à nutrição, o meu foco maior lá era atendimento de crianças e adolescentes e em alguns momentos atendimento da família, né? Então fazia um trabalho também com a família dessas crianças que eram atendidas nesse serviço. E na clínica eu focava mais no atendimento de adultos. Então, terminando o mestrado, eu decidi optar só pela clínica e estou desde então com foco total na clínica e o atendimento em adultos e faço os meus estudos agora por conta própria, né? Fazer um curso aqui, outro lá, vai compartilhando com os amigos, né? E é essa meu percurso, assim. Pretendo e quero continuar estudando, é um tema que me interessa muito sobre alimentação, corpo, a mente.
É Tá tudo isso. integrado, né? Faz tudo parte. Não dá pra gente olhar só para um lado e esquecer o outro. É verdade. É verdade. É um cuidado completo. E você, Cissa? Me fala um pouquinho da sua carreira, do seu percurso, né? Como que se construiu aí? Bom, nesse final de ano eu vou fazer aí 15 anos de formada. E Oh, me formei em 2007. De lá para cá, eu atuei na clínica, fiz uhum. especialização em saúde mental, né, em terapia cognitivo-comportamental. Tá travando aí, Uhum. gente? Sim? Vocês estão ouvindo bem? Estão Aqui, ouvindo bem tranquilo. ou tá travando? Eu vou continuar e aí vocês vão posicionando aí. E aí eu me formei, né, na especialização. Depois, alguns anos, eu fiz uma outra especialização, terminei agora, em fevereiro de 2020, especialização em sexualidade humana, lá pelo Pérola Byton. Voltou aqui. Voltou. Eu atuo aí mais de 9 anos no consultório. Então, eu atendo, a grande maioria é adultos, atendo bastante adolescentes e atendo algumas crianças, né? Então, o foco, muitas vezes, é olhar para esse paciente de uma forma integrativa. Não dá para a gente olhar, às vezes, só para um lado e esquecer as outras coisas da vida. Então, essa é a minha experiência. Fizemos aí o livro juntos em 2016, que foi na Bienal aqui em São Paulo. Depois disso, eu fiz 2 livros gratuitos, o PDF, que é Autoestima e Sucesso, e Sexo Sem Tabu. Também eu fiz. E tem um livro que fala sobre autoestima, que é o Ouse Ser Você, que é um PDF também, e esse é um livro pago. E tenho mais um aí no forninho que logo mais vai sair, que tem outros profissionais, né, outros autores participando também. Então eu gosto muito de escrever, escrevo bastante no meu blog sobre vários assuntos, então escrever é uma coisa que eu gosto bastante e escrevo também aqui no Instagram sobre autoestima, sobre ansiedade, depressão, sobre várias situações aí que envolvem o nosso dia a dia. É Ô, isso. Cissa, me fala agora, como que o pessoal consegue ter acesso a esses livros, se quiser comprar, os gratuitos, né? Como que consegue? Como que te acha? Então, para ter acesso, na minha bio aqui do Instagram tem um link que dá para baixar todos os livros gratuitos e tem o link para também fazer a compra do PDF que é pago. Tá, perfeito. Obrigada. Acho que é importante falar isso, né? São temas também bem relevantes dos livros que você trouxe, né? Que de alguma forma tem a ver com o nosso tema de hoje também, Sim, né? Bom, vamos lá? Vamos começar? Vamos direto ao ponto? vamos começar. Será que tá travado? Eu Tô acho que vendo que não, pelo que eu vi, tá não. tranquilo aqui, não voltou. Tá normal. Tá, tá, perfeito. Bom, então o nosso tema é sobre distorção da imagem corporal, né? E aí, acho que a primeira coisa, assim, até para fazer uma introdução, né? O que que é isso? Né? O que que é a distorção? Cis? O que que é a distorção da imagem corporal, né? Vamos falar um pouquinho do que é distorção, né? Na verdade, a distorção, e que está mais em voga hoje, está mais evidente quando a gente precisa disfarçar coisas, né? Do nosso respeito, do nosso rosto, principalmente do nosso corpo, com filtros do Instagram. Então, a Uhum, distorção é ver as coisas não como elas são, mas como a gente imagina. O exemplo que eu gosto de usar muito aqui no consultório é quando a gente está num dia bonito, ensolarado, tá um dia super bonito, cheio de nuvens brancas, tá o céu azul, tá um dia lindo e você está de óculos escuro. Só que aí você está vendo tudo cinza, tudo nublado. Você não está vendo aquele dia lindo, maravilhoso, porque você está de óculos. Então, a distorção é exatamente isso. É você ver não como as coisas são, mas você está vendo ali uhum. para uma outra lente que não é o real, né? É aquilo que você está vendo não condiz com o real. Isso é uma distorção. Uhum, muito bem. Eu acho que isso acontece muito nas redes sociais, né? Tem a questão do Photoshop também, o pessoal usando muito para esconder algumas imperfeições,
tá muito presente nas redes sociais, né? Essa questão do não querer mostrar aquela imagem real. O real, né? O eu real. E a gente acaba comprando essa imagem, né? Dessa influencer, desse artista, dessas pessoas que aparecem fazendo algum tipo de propaganda ou mesmo mostrando o seu dia a dia no Instagram. A gente compra essa imagem que está manipulada, né? Essa imagem que ela não é a real, e a gente compra ela como se ela fosse uma imagem verdadeira, real. E a gente muitas vezes fica triste. Às vezes a gente fica Sim. chateado porque a gente não consegue chegar naquele padrão, naquela beleza, naquela foto, naquele lugar, né? Então isso acaba atrapalhando a nossa vida, o nosso dia a dia. Sim, diminui com certeza a nossa qualidade de vida, né? Porque a gente passa a viver em função daquilo, em correr atrás daquilo. E às vezes não é a nossa realidade, né? Mas e Exatamente. aí? E a distorção da imagem corporal mesmo, né? Então, Agora que a gente já entende um pouco dessa questão da distorção, né? a distorção da imagem é quando a pessoa ela não consegue perceber o seu corpo real. Ela idealiza às vezes um corpo que não é o que ela tem hoje, e mesmo que ela tenha um corpo que já é, digamos, que está no peso ideal, ela não consegue se reconhecer. Então ela tem uma imagem do próprio corpo distorcida. E muitas vezes ela tem uma imagem que eu falo que é aqui na cabeça, né? Ela criou uma imagem perfeita, ideal na cabeça dela, e ela quer seguir aquela imagem, ela não reconhece o próprio corpo. Então ela tem uma distorção da imagem dela. Muitas vezes ela tem dificuldade de ver no espelho, muitas vezes ela tem aí uma percepção que não é a real do próprio corpo dela, né? Uhum. Eu acredito que até na hora de olhar no espelho, né, não consegue ver, porque a imagem é aquela que está na cabeça, que está na mente, daquela Exatamente. percepção, né? Mesmo que olhe e que de repente chegou a atingir aqueles objetivos, né, a percepção que ela vê não é aquela que está no espelho, né? Aquela que está na cabeça continua e aí imagino que deva fazer várias coisas, né? Em função, né, para atingir aquele objetivo. Tem uma pessoa dizendo aqui, a Cleo, que ela foge de espelhos, né? Então não tem essa boa relação com o espelho, porque o espelho ele é verdadeiro demais, não é aquilo que você quer ver no espelho, né? Então a distorção ela está muito voltada para isso. Você não consegue se reconhecer. Você criou uma imagem ideal na sua cabeça e você não reconhece o seu corpo. Muitas vezes a pessoa ela já está bastante magra. Ela está já bem abaixo do peso ideal que ela deveria ter pela altura, né, que ela tem, e inclusive pelo biotipo dela, e ela acaba ainda acreditando que ela segue gorda, né, que ela segue acima do peso, que ela segue ainda não bonita. Então ela não se reconhece, ela tem uma imagem na cabeça que não confere com o corpo original e ela fica brigando o tempo todo com isso. Sim, imagino que isso deva também causar muito sofrimento, né? Porque é algo que não acaba, né? Dá a impressão de que não acaba. Por mais que faça, a imagem continua lá, né? E o corpo Exatamente. vai mudando, mas aquilo não acaba nunca. E como que a gente sabe se isso, assim? Quais são os sinais da distorção da imagem corporal? Como que a gente percebe, né? Se um amigo tá, um familiar tá, né? Como que a gente percebe isso? Um dos primeiros sintomas aí, dos sinais, é essa insatisfação o tempo todo com o corpo, né? Essa repulsa consigo mesmo, com o seu corpo. Esse é um dos primeiros sinais, né? Muitas vezes essa pessoa também ela vai ter uma negação da magreza, ela já está extremamente magra e ela continua acreditando que não. Muitas vezes ela acaba reclamando que ela está gorda, mesmo estando magra. Então tem uma reclamação muito grande em cima desse corpo, né? Tem uma cobrança muito grande em cima desse corpo. Ela também tem uma insatisfação e ela acredita que ela só vai ser feliz. Ela deu uma travada, será? Travo, Ela acredita que ela só vai ser feliz quando ela tiver essa perca grande de peso, quando ela tiver no peso que ela acredita que é o ideal, mesmo já estando muito magra, né? Essa pessoa, ela também acaba usando laxantes, ela acaba fazendo dietas restritivas, ela usa diuréticos, ela usa vômitos, ela tem muitos pensamentos negativos a respeito do seu corpo. Muitas vezes ela odeia o próprio corpo, ela não tem aí uma boa relação com esse corpo.
Ela considera que ela tem defeitos, né? Então que as outras pessoas não percebem, ela fica apontando ali, às vezes coisas que são muito pequenas, muito imperceptíveis, ela acaba considerando que isso é defeito. Ela isola o corpo, né, em partes diferentes, então ela começa a perceber o corpo com defeitos em partes diferentes, isoladas. Ela esconde o corpo com roupas largas, muitas vezes, com roupas compridas, então ela usa muitas roupas que se esconde. Ela tem também algumas questões de baixa autoestima. Ela tem perda de interesse em atividades que ela gosta, inclusive em atividades que trazem para ela uma certa socialização. Então, ela tem dificuldade de socializar-se por conta desse corpo. Ela tem como que eu posso dizer? Uma dificuldade, ela se isola de eventos porque ela vai ter dificuldade ali em relação a comer na frente dos outros. Então, ela vai ter uma certa vergonha, um certo receio, né, de o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão olhando para o que eu estou comendo. Então, ela não quer fazer refeições na frente das pessoas, ela não quer que as pessoas olhem para ela comendo. Muitas vezes ela tem uma prática exagerada de atividade física e faz muitas comparações em relação a personalidades, a amiga. Ela fica o tempo todo comparando o corpo dela com amigas ou com personalidades, e ela também evita se olhar no espelho. Então, essa é alguma das características aí. Você acha que tem outros sinais, Gi? O que você percebe aí? Tem outras coisas que vão demonstrar que a pessoa tem uma dificuldade ou que ela tem uma distorção da imagem corporal? Você consegue ver outras situações? Então, o que eu tenho percebido, assim, até da prática clínica, é que além de tudo isso que você citou, né, o que gera um sofrimento muito grande, de evitar situações em que tem exposição do corpo, né? Então, às vezes evita de ir à praia, piscina, né, que o corpo fica muito evidente, ou deixa de usar algum tipo de roupa, ou uma roupa, uma regata, ou uma saia, uma bermuda, um vestido, né? Porque acha que a perna não está muito gorda, né? Ou o braço, ou algo nesse sentido. Sente esse desconforto, né? Que você trouxe em relação a algumas partes do corpo, ou o corpo todo, né? Então, até nisso, quando traz essa questão da socialização, né? De não só comer, evitar eventos em que tem comidas, né? Em que tem almoços, festas, né, sair com os amigos para restaurante, essas coisas. Imagino que isso gera sofrimento, porque acaba isolando, né, e deixa de participar de momentos importantes, né? Traz um prejuízo, né? Porque socializar faz parte da nossa vida. O que você acha, né? A socialização, ela é importante. Eu não acredito no bloco do eu sozinho. Eu falo muito isso. Não que a gente precisa depender 100% dos outros, mas ter amigos, conversar com pessoas, às vezes ir num parque, num restaurante, numa festa, num evento da empresa, né? Às vezes num happy hour ou numa festa de final de ano. Então, todos esses eventos, ou numa palestra, né? Ou num congresso, em alguns eventos que vão existir muitas pessoas, essa pessoa ela vai ter uma dificuldade, né? Ela não quer se expor, ela não quer estar em público, né? Por conta de todas essas questões que ela tem em relação ao próprio corpo. Sim, sim. Sabe outra coisa interessante que você trouxe, que era a questão da comparação, né? E aí, o que eu observo muito, né? Muitas blogueiras, né, artistas, enfim, coloca lá o corpo perfeito, às vezes com Photoshop, com filtro, ou com procedimentos estéticos, e a gente busca, né? Pessoas buscam tentar ter esse corpo também perfeito. Só que são realidades completamente diferentes, né? Em todos os sentidos, de uma artista, de uma blogueira, né? Ela trabalha para isso, né? Ela de repente não tem nem outras preocupações que uma pessoa que é de uma outra realidade tem. Sim, e aí não consegue. Uma pessoa que tem que acordar às 5, 6 horas da manhã, passa 2 horas no trânsito, trabalha o dia inteiro, um monte de preocupações, volta para casa cansada. Ela não tem esse tempo para fazer a própria alimentação, às vezes, que a blogueira faz, ou um monte de atividade física, né? Um monte de outras coisas que ela faz, né? O cabeleireiro, a manicure, a massagem,
Então, e ela começa a comparar a própria vida e ela não entende por que que ela não consegue chegar no mesmo patamar que a blogueira. Ela não entende que a blogueira trabalha para isso, ela faz, esse é o trabalho dela e a pessoa não. São coisas bem Sim, diferentes, né? São realidades bem diferentes e não dá para se comparar. exato. A realidade é diferente, né? E isso o que gera de emoção a partir disso. Porque se sente frustrado, impotente, às vezes incapaz, porque não consegue dar conta, não consegue atingir esse objetivo, se sente insuficiente. E isso vai minando cada vez mais a autoestima, né? Exatamente. E é um padrão que eu sempre falo que são coisas que não é que é impossível, mas é uma felicidade inalcançável. Vou ser feliz quando tiver o peso ideal, vou ser feliz quando tiver tempo para ir para academia, vou ser feliz quando tiver uma boa alimentação. Então, sempre você coloca uma felicidade muito longe, não é o hoje, é sempre amanhã, depois, depois. Isso também não é legal, isso não é positivo pra gente, né? A gente deixa de viver o momento presente, o hoje, o agora, para ficar buscando uma felicidade longe. Uhum. Sim, sim. É, outra coisa importante, Cissa, que eu vejo assim que está muito junto, né, é sobre o transtorno alimentar o transtorno da imagem corporal, né? Como que é isso? Fala um pouquinho disso, assim, qual a sua percepção, o que que você acha? Explica um pouco para nós, assim. Geralmente está muito relacionado. As pessoas que têm já alguma dificuldade com a alimentação, ela tem também alguma relação com transtorno alimentar, com transtorno de imagem corporal. Então, ela já tem ali, muitas vezes é uma pessoa que já faz dietas malucas, ela já conta calorias, então ela tem já alguma questão alimentar, né? Muitas vezes ela não se dá conta disso e também pode estar associado com outras questões, né? Com ansiedade, com depressão, pode estar com outras questões emocionais, mas estão muito relacionados. Qual que é a sua percepção também de observação clínica? O que que você percebe aí no seu dia a dia? Sim, sim, também vejo essa relação, né? Inclusive, tem alguns artigos científicos, pesquisas que falam que o transtorno de imagem corporal ele pode ser um fator de risco, sim, para desenvolver aí um transtorno alimentar. Porque como a gente tem, a pessoa tem aquela distorção da imagem e busca aquele corpo ideal, então vai sim afetar a relação dela com a comida. Então vai começar a fazer, que nem você falou, entra nesse lance de fazer dietas malucas, restritivas, né? Fazer uso abusivo daquelas substâncias para laxante, diurético, né? Induzir vômitos, né? Ou ficar até sem comer por muitos longos períodos, muito, muito tempo. Então, sim, é um fator de risco. Ou então, até o transtorno alimentar mesmo pode ter como consequência essa questão da imagem corporal. Sim. Então, acho que é a mesma linha, Cissa, não Não foge difere muito, muito. né? Que é o que a gente acaba vendo, né, no nosso dia a dia profissional, E uma coisa né? que é bem interessante, que a questão alimentar, ela é diferente, por exemplo, de abuso de álcool ou uso de outras drogas. Porque a gente pode, quem faz uso de drogas, ele pode ficar sem a droga. Mas no caso do transtorno alimentar, o que que acontece? A gente precisa de comida para viver. Né? Comida é energia. Uma pessoa ela não passa muito tempo sem comida. Às vezes cai a pressão, às vezes ela pode ter problema com glicemia, ela pode ter N problemas. Ela às vezes dorme demais ou não consegue dormir. Então a comida ela é importante. Então é um transtorno um pouco mais complexo, porque a gente precisa continuar ingerindo comida de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais organizada. Não dá para parar de se alimentar para resolver o transtorno, né? Então é uma coisa que é uma via que a gente precisa também olhar para isso. Não dá para parar de comer, né? Então se a pessoa está com problema, por exemplo, de açúcar, ela evita açúcar e resolve-se a diabetes. No caso do transtorno alimentar, a gente não tem isso, porque a pessoa precisa continuar comendo. A comida ela é importante, né? Inclusive,
a alimentação que a gente tem, quanto melhor e mais saudável, ela também vai ajudar nos nossos hormônios, vai ajudar nas endorfinas, nas serotoninas, então ela vai ajudar tudo isso, né? Então, o quanto a comida é importante. Não dá para você falar simplesmente, vou resolver o transtorno, vou resolver a minha distorção de imagem corporal não comendo. E não funciona, não é assim. Uhum. É bem delicado, né? É uma via bem delicada, porque você precisa continuar a comer. Sim, e tanto um como o outro, o transtorno alimentar e da imagem corporal, não é uma causa só, né? São vários fatores, né? Pode ser histórico familiar, pode ser vindo de algum tipo de doença orgânica, né? Enfim, de várias. Não dá nem para falar, é por X motivo, não tem como. É muito específico, né? Cada caso é muito específico. Sim, sim, é muito específico. E no corpo, sim, assim, o que que você tem visto, assim? Porque o que eu vejo, né, o Brasil, ele tá sempre nos rankings de cirurgia, de procedimento estético, né, por conta dessa preocupação com o corpo, da imagem, seguir um padrão de beleza, né, então, eu vejo isso, assim, né, e principalmente em mulheres, né? O que que você acha disso? Assim, muitas vezes o que eu percebo? As pessoas elas chegam no consultório ou elas buscam outros profissionais querendo um emagrecimento, às vezes, muito rápido e muito, como que eu posso dizer? Grande. Às vezes elas querem emagrecer, sei lá, 30 quilos em um mês, em 2 meses. E a gente consegue entender que não. Não é assim, né? Um processo, por exemplo, de emagrecimento é um processo que ele precisa ser mais lento, organizado, precisa ter uma educação em todos os sentidos, né? Pensando em alimentar, uma educação de sono, uma educação de atividades. Tem toda uma questão aí, todo um olhar. Mas as pessoas, muitas vezes, elas querem uma mágica. Então, essa coisa do corpo. E eu sempre brigo na tecla no seguinte, eu sempre bato nessa tecla. A gente precisa respeitar a nossa bioquímica. Não é bioquímica, não. Eu estou confundindo a palavra. A gente precisa respeitar a nossa hereditário, né? A palavra agora fugiu, gente. Não sei o que aconteceu aqui, eu sempre falo dela. Mas é o nosso biotipo, voltou. Era essa a palavra. A gente precisa respeitar o nosso biotipo familiar. E aí, quando eu questiono isso com as pessoas, mas, né, geralmente eu tenho um pai e uma mãe, e cada família vem de um biotipo diferente. Então, eu preciso olhar para essas duas famílias, né, a família do meu pai e da minha mãe, e eu preciso respeitar essa genética. Porque muitas vezes as pessoas, elas querem ser totalmente o oposto, né? O ideal delas de corpo perfeito, de corpo bonito, de se sentir bela, é totalmente diferente do que vem o nosso biotipo. E a gente precisa entender que a gente vem de uma família que já tem um corpo delineado, né? Então, às vezes, se você vem de uma família que é X, dificilmente você vai ser Y. E às vezes as pessoas não entendem muito isso. E aí fica uma busca impossível. Elas estão buscando algo que não vai ser possível e vai ter uma frustração muito grande, né? Não sei o que você percebe disso, o que você acha dessa comparação, né? Eu quero um corpo ideal, mas eu não entendo que o padrão familiar que eu tenho, que eu venho, é totalmente diferente do que eu busco. Sim, sim, aí vai ficar sempre naquela falta, né? Porque não vai conseguir atingir. Então vai ser sempre uma falta. E aí gera mais sofrimento. Então é difícil, né? Acho que é olhar para a nossa história, né? Olhar para o nosso corpo também é olhar para a nossa história. Não é só a nossa história, né? Quem veio antes da gente? Como que era, né? Até puxando para a relação com a comida, né? Como é que era a relação com a comida? Como é que era a relação com o corpo, né? Eu fico pensando nisso, né? Porque como que a gente constrói essa imagem, né? Acredito que é da infância e adolescência, né? O que que os nossos pais, a nossa família falava do nosso corpo quando a gente era pequeno? Porque a gente acaba carregando isso, né? Ou o que falava né? Nossa família falava do próprio corpo, né? E aí a gente acaba carregando isso para nossa vida, para o nosso momento atual. Sou barriguda, ou não pode ter barriga, ou sou troncuda, ou sou não sei o quê,
né, ficar fazendo esse tipo de comparação, né? A minha família é uma família de mulheres com corpo X, corpo pera, né? Tem umas coisas assim, né? Um corpo violão, né? Isso... E isso é uma distorção, né? Não olhar para nossa família e querer um corpo que não tem relação com essa família, né? Muito diferente. Isso é uma distorção. Estava falando, eu estava lembrando de uma foto que circula na internet, eu não sei se é verdade ou não, de uma princesa. Uma princesa lá, não sei das quantas, totalmente fora desses padrões de beleza, em todos os sentidos, que era a mulher mais linda da época. Não sei se ela é muçulmana, não lembro qual que é a nacionalidade dela, mas é uma princesa que tem até assim, se a gente olhar de rapidinho, você vai achar que é um homem. Essa foi a minha primeira percepção quando eu vi a foto. Você sabe do que eu tô falando, Gi? Sim, E sim, aí... bem diferente da princesa da Disney, né? Que é a cinturinha Exatamente! fininha e, né, todo aquele corpinho de Barbie. E aí, quando a gente olha para isso, né, você fala, caramba, naquela época a beleza máxima é aquele tipo de mulher, né, com aquela estrutura de corpo, de rosto e tudo mais. E a gente muitas vezes não olha para isso, né? Então tem uma distorção aí de querer alcançar um corpo que muitas vezes não cabe, porque eu tenho uma genética que é diferente. Sim, sim. Ô, Cissa, mas e aí? Como que é o tratamento? Já entendi como que é, já sei que, né, identifiquei que, sei lá, sou eu, ou é um amigo, ou é um conhecido, ou é um colega, né? Como que é o tratamento? Então, hoje o tratamento ideal, né? Muitas vezes ele não vai acontecer exatamente assim. Muitas vezes os pacientes, as pessoas, elas vão se identificar e vão buscar um ou outro profissional. Mas o ideal do tratamento é que ele seja multiprofissional, né? Que tenha aí um olhar multi. Então, é importante buscar ajuda com um psicólogo, é importante buscar uma ajuda com um nutricionista, é importante buscar ajuda com um personal, é importante buscar ajuda com outros profissionais, né? Eu acho que você pode citar outros também aí, porque não dá, muitas vezes, para tratar esses transtornos, essas questões, somente com um profissional. Né? Às vezes não dá para ir, às vezes só no gastro, ou no endócrino, ou só no clínico. Então precisa de uma equipe multi para ajudar essa pessoa que tem alguma questão ou de transtorno alimentar, como de distorção, né, da imagem, ou que tem os dois. Sim, sim. O que eu tenho visto é profissionais da fisioterapia também, fazendo um trabalho bem interessante, né, de conexão com o corpo, né, para ir trabalhando essa dificuldade da percepção mesmo. Né? E outros profissionais que percebem isso, profissionais da área da saúde, que percebem isso e encaminha pessoas, pacientes, para buscar cuidado. Né? Por exemplo, um educador físico uma vez me falou, nossa, eu trabalhando com aquela pessoa, mas ela nunca estava satisfeita com o corpo, e eu vendo assim, nitidamente as mudanças no corpo, o quanto ela se dedicava, o quanto ela estava correndo atrás, mas ela sempre me trazia uma insatisfação com o corpo dela. E mesmo eu apontando as mudanças do corpo, a evolução do corpo dela, ela não percebia. E aí foi o que sim deu uma luz lá, um alerta nele, e ele pegou e falou assim, acho que você precisa de uma ajuda, né? Tem alguma coisa, e essa pessoa foi, buscou ajuda, e aí, de fato, ela constatou, falou assim, nossa, você tinha razão, eu não conseguia reconhecer a evolução do meu corpo, né? Então, realmente, é um trabalho multiprofissional mesmo, que envolve, sim, psicólogo, nutricionista, médico nutrólogo, dependendo da situação, psiquiatra, educador físico e o fisioterapeuta, que eles têm um trabalho diferenciado aí para atuar diretamente nessa questão, assim, sabe? É bem interessante. Acredito que cuidar do corpo, a maioria das questões sempre vai ser uma equipe multi. E uma rede de apoio também familiar e de amigos, né? Porque muitas vezes a gente ainda escuta pessoas falando que ir ao psicólogo ou buscar ajuda, ou isso ou aquilo é coisa de louco, ou que não preciso de ajuda, não estou doente. Então, muitas vezes tem essa percepção ainda aí distorcida, porque não sei se fica claro
para as pessoas que a distorção, ela tá no centro de tudo. Então, tem distorções, né? Então, tá no centro de tudo. Então, às vezes eu tô comendo muito pouco, eu não percebo, é uma distorção. Né? Às vezes eu tô comendo demais e tô achando que tô comendo pouco, é uma distorção. Às vezes eu tô com o corpo já legal, é uma distorção. Então, o tempo todo, a distorção, né, não ver as coisas como elas de fato são, ela está no centro de tudo. E muitas vezes a família invalida, né? Ou as pessoas próximas falam, ah, isso é frescura, né? Vai fazer outra coisa, vai trabalhar, vai lavar roupa, vai limpar a casa. E não, não é frescura. Né? Então, Sim. esse apoio familiar, o apoio dos amigos, né, da família, isso também é importante ter essa rede de apoio, não só no tratamento, como ter esse olhar para buscar ajuda. Sim, sim, acho que até comentários mais simples, né? Do tipo, nossa, como você emagreceu, ou nossa, como você engordou, né? Mesmo que a pessoa pense assim, ah, mas foi um comentário sem maldade, ou nós somos muito próximas, né? Mas você não sabe a relação que aquela pessoa tem com o corpo, e às vezes é muito difícil ouvir, isso gera um sofrimento, gera uma angústia em quem está recebendo esse tipo de comentário, né? Nossa, você emagreceu. Às vezes a pessoa nem queria ter emagrecido, né? Então, tem muitas questões, assim. Acho que falar do corpo do outro tem que ter muito cuidado, né? Tem que ir com certo respeito aí, né? E pensando, né? Como que é a história? Como que é a relação dessa pessoa com o corpo dela? Né, o quanto ela está conectada com o corpo dela. Também entra no que você falou, né? De perceber quando está saciado, quando come a quantidade de comida que é suficiente para o corpo, né? Ou não, ou se está faltando, ou se está sobrando, se acha que comeu demais, coisas nesse sentido, assim. Então tem que ir com muito cuidado, E a né? pessoa, Quando fala. E a pessoa ela já está fragilizada. Se você fala para ela que ela engordou, né, ou emagreceu, seja lá o que foi, né, você não tá bonita, o seu cabelo não tá legal, ou essa roupa não tá legal, seja qual for o comentário, é muitas vezes um comentário maldoso, muitas vezes é um comentário de julgamento. E se a pessoa ela já está fragilizada com várias questões, inclusive com a baixa autoestima, ela vai levar aquilo como uma verdade. E ela que já não estava bem, ela vai ficar pior. Então, muitas vezes as pessoas também elas não entendem isso, né? Que eu posso conversar com você sobre N coisas, mas eu não preciso, muitas vezes, eu não devo até, né? Ficar julgando o teu cabelo, o teu corpo, ou julgando outras coisas. Porque muitas vezes aquela pessoa ela já está fragilizada, ela sabe, né? Que tem alguma coisa que não está legal com ela. Ela tem consciência disso, ela convive com ela mesma, ela sabe que tem algo que não está legal, embora muitas vezes ela não assuma. Ela não queira encarar isso de frente. E aí vem alguém e dá-lhe um pé no peito, né? Dizendo como você engordou, né? Ou essa roupa tá desleixada, né? Ou esse sapato não combinou com você, ou esse brinco não combinou. Então, às vezes é um comentário até que parece inocente, mas para quem está fragilizado, é uma bomba. Né? Então, o quanto que a gente precisa ter cuidados ao conversar com a pessoa, ao olhar para as pessoas, né? O quanto às vezes a gente não tem essa percepção nossa de que aquilo pode magoar, aquilo pode não fazer bem para alguém que já não está bem. Uhum. Sim, sim. Acho que é importante olhar para isso, né? Para como que a gente vai falar com o outro sobre isso, né? Sobre o corpo, né? E o que mais, Cissa, que a gente pode complementar aí, né? Sobre essa questão, assim, de pensando na autoestima, que eu acho que é o que vai, de repente, mudar ou melhorar, ou pode ajudar, né, essa questão da imagem, né, de como que eu lido com a minha imagem. Trabalhar a autoestima vai ajudar um pouco essa pessoa a ter essa percepção melhor de si mesmo, né? Uma das características da autoestima é uma comparação em excesso, e eu sempre falo que é uma comparação injusta. Então a gente precisa entender a história de cada um e não dá para comparar. Cada um tem uma história, cada um tem escolhas e momentos diferentes. Então, olhar mais com carinho para sua autoestima. E autoestima não é só beleza física.
Eu sempre falo isso, autoestima não é essa beleza física. É o quanto que você acredita em você, que você é capaz, é o quanto que você olha para trás e percebe todas as coisas que você conseguiu, que você foi capaz de fazer, de dar conta de resolver, né? Autoestima é o quanto que você gosta de você com o nariz grande, com o nariz pequeno, né? O quanto que você gosta de você com seios grandes, com seios pequenos, porque hoje está muito em voga as cirurgias plásticas, né? Então as pessoas elas se transformam em qualquer coisa menos nelas mesmas, porque elas se transformam em, né? Aumenta peito, aumenta bumbum, aumenta isso, tira nariz, tira orelha, tira não sei o que, mexe no cabelo. Então eu vejo muitas pessoas fazendo, né? Cabelo, tirando, mexendo, uma coisa assim muito é uma mudança muito radical. Às vezes a pessoa não se reconhece. Se você for olhar, às vezes, alguns artistas no início da carreira para hoje, é outra pessoa, tem uma outra face, né? Uma outra configuração. Então, olhar muito para isso, né? Então, gostar de quem você é, do jeito que você é. E se respeitar. Se respeitar é algo que eu bato muito nessa tecla, porque se você está o tempo todo tentando agradar os outros, você não está se respeitando. Você está fazendo de tudo que você não gosta, mas de tudo que você acha que vai agradar os outros para que os outros não te rejeite, não te abandone, né, não te largue, e você está se violentando de uma certa forma, você não está se respeitando. Então, isso tem muito a ver com olhar para a sua autoestima. Né? Então, a autoestima também é uma dificuldade grande de receber críticas, então a pessoa leva tudo muito a ferro e fogo, né? Então ela tá morrendo de medo de rejeição, ela acaba agradando todo mundo, mas ela não se agrada a ela mesma. E chega uma hora que ela olha para ela e fala, mas quem eu sou? Eu não sei fazer escolhas, porque as pessoas sempre escolhem por mim, eu sempre faço o que eu acho que as pessoas querem que eu faça. Então, olhar para a autoestima também vai ajudar na questão da distorção, na distorção da imagem, na questão do transtorno alimentar, ou nessa questão, nessa busca por esse corpo, né? Muitas vezes que não é alcançável, não é um corpo real que a pessoa busca. Então, olhar para a sua autoestima, se respeitar com carinho, se tratar com mais carinho, ajuda bastante nas questões aí da distorção, da imagem e tudo mais. O que você acha? O que você percebe disso, né? Sim, sim, acho que a autoestima é super importante, né? Porque ajuda você a se reconectar com o seu corpo, acolher o seu corpo do jeito que ele é. Você falou dos procedimentos cirúrgicos, essas coisas estéticas. Eu lembrei das pessoas que fazem aquelas harmonizações faciais, assim. E aí é nítido, assim, o quanto ficou diferente, né? E aí eu fico pensando, e o impacto disso, né? Na identidade mesmo. Quem sou eu? Se perde ali, né? Aí é de fato que vai olhar no espelho e não vai se reconhecer, né? Vai ficar muito difícil. Então, a autoestima aí é fundamental. A gente trabalhar muito com isso, né? De ser um caminho para a pessoa se reconectar com o próprio corpo, né? De tratar o corpo com mais gentileza, de acolher, né? Cada marca, cada formato, né? Eu estava vendo esses dias na internet uma moça, eu não sei se é um livro, eu passei rapidamente por isso. E ela estava contando uma história que ela tinha uma mancha, acho que era no rosto, e desde muito pequenininha, a mãe dela falava que aquela mancha era que fazia com que ela se tornasse a pessoa mais bonita, né? Que fazia ela ser diferente e mais bonita. E ela cresceu ouvindo a mãe falando isso dela, né? E aí, na idade adulta, quando as pessoas falavam alguma coisa referente a isso, ela falava que não, que aquilo que era a marca que deixava ela mais bonita, né? Que fazia ela se sentir mais segura e mais bonita e perfeita e aceitar ela do jeito que ela era, daquele jeito, mesmo com aquela mancha, né? Eu não consigo dar mais detalhes e nem falar se realmente é um livro, porque eu realmente acabei passando muito rápido, sabe, de um atendimento para o outro. Mas eu achei muito interessante isso, né? E tem uma outra que eu acho que é um comercial muito antigo da Dove, que foi feito com mulheres. E aí eles conversavam com uma mulher, né? E ia pedindo para tinha uma pessoa que fazia aquelas desenho. Essa pessoa que fazia desenho, ele não via essa mulher, né? Ficavam em lugares separados. Mas essa mulher, ela ia falando como que era o corpo dela,
e ele ia desenhando como que era o corpo dela. E aí, num determinado momento, quando ele, né, depois que fez, isso foi com um grupo de mulheres. E aí pedia para ela olhar essa foto que ela descreveu como ela é. E aí era um corpo assim, um rosto completamente diferente, né, com umas deformidades, enfim. E aí eles trocaram, né? Colocava uma pessoa olhando para essa mulher, para uma outra mulher, e falava para essa pessoa descrever essa mulher que estava na frente dela. E o pintor ia lá, o desenhista ia lá fazendo o desenho. E aí eles viam assim como era nítida a diferença, assim, a percepção que ela tinha e a percepção de uma outra pessoa, né? E aí era muito diferente, assim, como essa outra pessoa via, assim, né? Não tinha nada a ver com o que ela descreveu. A distorção Muito... aí, né? A distorção presente aí. Exato. Tem no YouTube, esse é um videozinho curtinho, não é longo, mas tem no YouTube, ele é antigo, então não passa mais, mas é da Dove, esse era um comercial, uma propaganda, é bem interessante. E aí, enquanto você estava falando disso, eu estava lembrando de hoje. Eu já estava vindo para cá, para o consultório, estava no metrô. Tinha duas moças conversando sobre fotos, né? Eu acho que elas deviam ter alguma loja. Assim, eu estava distraída e de repente eu me vi. Elas estavam falando alto e tinha algumas pessoas ali prestando atenção e eu me vi prestando atenção também. E elas estavam falando que elas não queriam modelos siliconadas, né? Ou modelos muito malhadas. Elas usaram esse termo. Porque elas falaram que quando as pessoas compram umas roupas dela e olha para aquela modelo, a pessoa vai querer que fique exatamente como fica na modelo. E elas queriam mulheres mais normais, foi o termo que ela usou. Porque para que a pessoa que comprasse a roupa se identificasse melhor. Né? Porque é óbvio que quando você compra uma roupa e você vê num modelo diferente, vai ficar diferente no seu corpo. E eu achei interessante essa conversa, né? Esse olhar de eu quero vender as minhas roupas para pessoas normais, que não tem o corpo malhado, que não tem o corpo de 2 horas de academia todos os dias, que não tem um silicone, que não tem harmonização. Eu quero vender as minhas roupas para pessoas que são normais, que geralmente é quem compra. E eu achei muito interessante, né? Eu fiquei pensativa em relação a isso. Nossa, que interessante! Talvez geralmente é o oposto que as pessoas pensam. Quer colocar um corpo lá escultural, né? Mas olha só acho que isso dá até um quentinho no coração, porque me faz pensar que as pessoas estão começando a mudar a percepção, né? Que quer ali fazendo uma propaganda do produto dela de um corpo real, não de um corpo ideal, mas de um corpo real, de um corpo de uma mulher que realmente não tem, né? Que é a maioria do Brasil, né? São pouquíssimas que têm essa possibilidade de viver em função de ter um corpo bonito, né? Vamos pensar na realidade do nosso país, né? Então, achei muito interessante, assim, me dá até um acalento. Sim, 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 parece até mais inclusivo, né? Não seria o termo mais adequado, mas porque quer uma pessoa ali real, muito interessante. Você sabe o que eu fiquei pensando agora? Como prevenir tudo isso, Cissa? Assim, pensando em tudo que a gente falou até agora, assim, né? Como prevenir tudo isso? Acho que uma das coisas a gente acabou falando, que é evitar a comparação, né? Fazer comparações. Desde pequeno, não comparar corpo do irmão, do primo, do vizinho, de ninguém. Isso não é saudável, nem na infância, nem na adolescência, nem em momento nenhum da vida, né? Outra coisa que me chamou a atenção que a gente falou também, é não fazer comentário negativo do nosso corpo. Né? Você falou, né, do olhar e aceitar, a questão da aceitação, né? Aceitar o meu nariz desse jeito, aceitar minha barriga desse jeito, né? A minha testa tem uma mancha, enfim, uma pinta, alguma coisa, né? A questão da aceitação, né? E não se cobrar tanto, assim, por um corpo padrão. Não sei, acho que são coisas que eu pensei, assim, de tudo que a gente falou, sabe? Eu
eu percebo também, eu não sei se eu vou usar o termo correto nesse sentido, porque não, eu acho que eu não procurei nada na literatura que fala sobre isso, mas eu vejo muita brincadeira, sabe? Em relação ao Uhum. corpo. Ai, você tá gorda, você tá magra, você tá isso, você tá aquilo. E muito isso, às vezes, até na infância. Então, essas críticas, né? Independente de quem seja essa pessoa, se seja a família, né? Então, essas críticas, inclusive, principalmente na nossa infância, acaba de uma Uhum. certa forma, como que eu posso dizer, minando a nossa autoestima, minando o nosso olhar para o mundo. E aí a gente quer agradar essas pessoas que estão nos criticando, a gente quer ser amadas por ela. E para ser amada, eu preciso ser o que eu não sou. Que é Uhum. o que o tempo todo eu estou sendo ali criticado. Não sei se a palavra é essa, né? Se é uma crítica familiar ou das pessoas, dos amiguinhos, às vezes. Então, é muita brincadeira, né? É nesse tom de brincadeira, às vezes de gozação, mas para aquela Uhum. pessoa que está escutando, ela vai levar aquilo mais a sério, ela vai ficar mais pensativa e aquilo vai, muitas vezes, nortear a vida dela, porque ela quer ser aceita, ela quer ser amada, ela quer ser querida, ela quer ser bonita. Ela quer estar dentro do Uhum. padrão. Então, eu acho que essas brincadeiras infantis, que né, não é bem infantil, mas essas brincadeiras, quando somos crianças, eu acho que isso interfere bastante. Olhando pelo que a gente vai ouvindo no nosso dia a dia, né? O que as pessoas vão dizendo no geral, né? O quantas vezes a infância foi muito difícil nesse sentido. A pessoa nunca ela era adequada, né? Vai pentear esse cabelo, aí penteia o cabelo, nossa, esse cabelo tá bagunçado, não sabe pentear cabelo. Então, às vezes, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que acaba sendo negativa. Sim, acaba gerando também uma pressão, né, por um resultado perfeito, um corpo perfeito, uma imagem perfeita, que nem sempre é possível, não é possível, né? E é uma perfeição que é exigida do outro, né, para atender uma necessidade que é do outro. Exatamente. Eu acho que talvez a grande maioria das pessoas sofreram esse tipo de brincadeira, que é uma crítica, e acaba levando isso para a vida, né? Sim, sim, sim. Mas que não precisa, né? Pode começar a desconstruir isso. Será que isso é necessário? Até que ponto isso está me fazendo bem? Até que ponto isso está me deixando, né? Me distanciando de mim mesmo? Acho que é ir desconstruindo, né? Acho que a grande beleza da vida é a gente poder fazer essas desconstruções e fazer reconstruções. É isso. E aí, nesses casos, a psicoterapia ajuda bastante, né? A pessoa vai entrar em autoconhecimento, ela vai perceber quem ela vai entender que ela não precisa agradar os outros, né? Ela vai aprender a se respeitar, a se amar com carinho. E ela vai Sim, começar a não validar mais o que ela escutou na infância dela. Então, a psicoterapia vai ajudar bastante, pensando também que um trabalho multiprofissional também vai ajudar. Mas muitas vezes a porta de entrada é a psicoterapia. sim, sim. Aí a gente vai encaminhando, né? E você falou uma coisa bem legal, né? De não ficar esperando a validação do outro. Então, acho que aprender a dar limite, né? Falar não, não precisa ser do jeito que você quer. Pode ser do jeito que eu quero. Eu me sinto bem com esse corpo que eu tenho, né? Dar limite para o outro. Exatamente. Bom, Si, é isso. Tem alguma coisa que você queira falar mais? Alguma coisa que você acha que é importante acrescentar? O que eu acho interessante é que se você perceber com algum desses sintomas, ou se você perceber alguém próximo de você com algum desses sintomas, indica para essa pessoa buscar ajuda. Né? É Uhum. importante buscar ajuda. Muitas vezes sozinho a gente não vai conseguir dar conta de questões emocionais ou de outras questões. Então é importante buscar ajuda, seja ela de qual for o profissional. Né? É importante estar buscando ajuda e entender que eu tenho uma dificuldade, eu não estou conseguindo lidar com isso sozinho e eu preciso de ajuda. Então, se você conhece alguém ou se você tem alguma questão de distorção aí de imagem corporal, uma questão de transtorno alimentar, busque ajuda. Esse é o melhor caminho. E não tenha vergonha, né? Não é feio você buscar ajuda, não é coisa de outro mundo, ou não é frescura, não, é extremamente importante. É isso. Esse é o É recado que isso. eu gostaria de dar. Não é frescura e também não é fracasso receber a ajuda de um profissional, né? É sucesso.
Exatamente. É isso. Bom, então é isso, Cissa. Muito obrigada pela sua participação, por ter dividido todo o seu conhecimento com a gente. Fico muito feliz, muito agradecida mesmo. E vamos pensar aí. De repente o pessoal acaba sugerindo algum tema para a próxima live. Boa, a gente pode deixar uma caixinha de perguntas para sugestões de próximas lives. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso então. Bom, então ficamos por aqui. Muito obrigado por todos que participaram. Obrigado mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar a dúvida para o direct e vai lá depois responder nossa caixinha de pergunta com sugestões de tema para a gente trazer aqui para discutir, para esclarecer, né? É isso. Obrigadão Boa para noite. todos. Boa noite. Tchau, Beijocas. tchau. Tchau.